Boa noite. Dá para me ouvir lá atrás? Bom. Dá? Se ficar baixo, aí o Newton fala para aumentar a voz. Então, na noite de hoje, o Seara de Luz decidiu fazer uma homenagem a Allan Kardec. Aí criamos, uma ideia até da Gisana, fazer a Semana de Kardec. Porque amanhã, dia 3 de outubro, ele estaria completando 213 anos. E decidimos trazer como tema, então, Allan Kardec e o Consolador Prometido. Eu sei que muitos aqui não têm muita ciência, muito conhecimento de quem é Kardec. Outros têm um pouco de conhecimento, mas não têm a real noção de sua elevação moral e espiritual. E é isso que a gente quer trazer nessa noite. E para que a gente possa trazer isso nessa noite, nós vamos iniciar falando daquele que todos que aqui estão conhecem, tanto encarnados como desencarnados, que é o Cristo, que é Jesus Cristo. Vamos iniciar realmente do começo, vamos iniciar realmente lá de baixo, ou lá de cima, no caso. Cristo, que foi o espírito mais puro que já encarnou no orbe terrestre. Há cerca de 2017 anos, ele deixou as mais altas esferas celestes, junto com outros centenas de espíritos puros, cujo muitos chamam de arcanjos, para realmente encarnar na Terra e nos trazer diversos conhecimentos e nos auxiliar. Porque Jesus, ele tem um amor infinito por todos nós, seus irmãos, e tem uma predileção por todos os sofredores, ou seja, tem uma predileção por todos nós. Isso podemos constatar até mesmo se a gente for rememorar o passado. Jesus, quando esteve encarnado na Terra, com quem que ele andava? Ele não andava com sacerdotes, ele não andava com os donos da lei, ele andava com os publicanos. Se a gente for botar para a realidade atual, seriam os corruptos. Ele andava com as prostitutas, ele andava com os doentes. E por isso que ele era tão criticado na época. Por isso ele era tão massacrado na época. E se ele estivesse encarnado aqui entre nós, com toda certeza ele não estaria aqui. Ele não estaria na igreja, ele não estaria nos templos. Provavelmente ele estaria no Senado. Né? Provavelmente ele estaria no Senado. Não para passar a mão na cabeça dos políticos, mas para ensinar o verdadeiro valor dos bens materiais. Provavelmente ele estaria numa boca de fumo. Né? Não porque ele é a favor das drogas, justamente pelo contrário, para resgatar aqueles filhos que caíram neste mal. Provavelmente ele estaria com as prostitutas, não para satisfazer, mas para ensiná-las e transformar o amor que elas têm latente dentro delas em um amor puro e verdadeiro, assim como ele fez com Maria Madalena. E Jesus tem uma predileção tão grande em amenizar os sofrimentos de todos, que quando já lhe faltavam forças físicas por quê? Porque espirituais nunca lhe faltaram. Na cruz, ele ainda consegue amenizar a dor de uma mãe. Ele ainda consegue amenizar a dor daquela mãe que estava tendo um filho assassinado injustamente. Chama Maria e fala: Maria, eis aqui teu filho, João Evangelista. João Evangelista, eis aqui a tua mãe. O olhar dele sempre é para os sofredores. E qual de nós, um pequeno sofrimento, o mínimo que seja, a gente consegue olhar para o lado? A gente já simplesmente esquece todo o resto. Se concentra somente em nós mesmos. E reforçando assim, para que ninguém tenha dúvida do amor do Cristo e da predileção do Cristo
por nós e pelos sofredores, pela sua vontade imensa de consolar, já quase no final de sua missão enquanto encarnado, ele chama os apóstolos e diz, isso aí está em João capítulo 14, versículo 16, eis que pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, por que outro Consolador? Porque o primeiro é Ele. O primeiro é o Cristo. Então ele prometia enviar um outro Consolador, porque sabia que inevitavelmente nós nos perderíamos nos labirintos dos nossos sofrimentos morais. Nos perderíamos no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa ganância, no nosso materialismo, na nossa ignorância. Isso ele sabia. E aí então a gente vai pular 2 milênios. Vamos até o ano de 1890, que é o ano que foi escrito este livrinho, Obras Póstumas. Eu não sei se alguém já leu. É um livro que foi escrito depois que Kardec desencarnou. Foi escrito pela Sociedade Parisiense de Espiritismo, onde escreveu artigos, onde escreveu anotações que Kardec não havia publicado. Ou seja, Kardec desencarnou, foram fazer a limpeza da casa de Kardec, estava lá suas anotações pessoais, suas notas, comunicações que não eram nem para ser divulgadas, segredos, entre aspas, né? E está tudo aqui. E nesse livro aqui, tem uma comunicação que Kardec recebeu no dia 25 de abril de 1866. A comunicação ela é muito extensa, muito longa. Então eu vou resumir, mas caso alguém tenha interesse de ler ela completa, ela vai estar na segunda parte do livro, no capítulo 27. E nessa comunicação, os espíritos mostram a Kardec o que ocorreria ao orbe, o que ocorreria à Terra, mais de um século depois que a sua obra tivesse terminada. Sua obra nem havia sido concluída ainda, mas já mostrava o que aguardava o planeta Terra, o que nos aguardava nos dias atuais. Nesse momento que todos nós vivemos, que sabemos que é um momento de transição planetária, um momento de crise, um momento realmente de ebulição, e que inclusive muitos confundem, não entendem, e dizem até que é o fim do mundo, né? Fazem um alarde todo, vira aquela confusão em Facebook, no WhatsApp. Mas a comunicação começa assim. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material. É o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo que se esboroa, ou seja, que cai. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Ou seja, o que vai acabar não é o mundo material. O que está acabando é o antigo mundo moral. E por que essa confusão? Porque enquanto este mundo moral antigo está acabando, o novo está se construindo. É algo que a gente ainda não conhece, que está começando, que é algo que a gente ainda não completou, está se quebrando. E ele continua então falando durante a comunicação o que ocorreriam às famílias, o que ocorreriam às instituições, aos dogmas, aos corações. E a mensagem continua. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correrão à sua própria perda, provocarão destruições que darão a origem a um sem número de flagelos e de calamidades de sorte, que sem o quererem apressarão o advento da era da renovação.
O que vemos atualmente? Guerras. Países se degladiando. Hoje vimos um atentado lá nos Estados Unidos. Centenas de pessoas feridas, 50 mortos. Intolerância religiosa. Morte em nome de Jesus. Desastres naturais. A terra se voltando contra tudo aquilo que a gente já modificou, se reestruturando. Mas não se enganem. Como diz aqui, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Então não se enganem. Não achemos ainda que somos o centro do universo, que Deus perdeu o controle da situação. Somos um entre bilhões e bilhões de planetas que estão no mesmo patamar que a gente, passando pela mesma coisa que a gente. E a gente ainda acha que Deus perdeu o controle da situação. É um pouco de egoísmo. E o que ocorre? Nada que ocorre hoje está nos trazendo atraso. Pelo contrário, está acelerando o progresso. O mundo não está pior do que estava anos atrás, está melhor. O problema é que hoje em dia tem a mídia. As informações ruins chegam mais rapidamente. Mas tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa por aí. Essa renovação já começou. E continua. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, não só a destruição que eu acabei de falar, que nós vemos, mas a destruição de comportamentos, de dogmas, de comportamentos morais, as leis divinas, de comportamentos individuais, de rebeldia contra o Criador, como se não bastasse, como se não operasse bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. O que é que vemos hoje? Em uma realidade não longe. Eu não estou falando de realidade do Japão, que há muito suicídio, não estou falando da realidade de países mais materialistas. Estou falando da nossa realidade, do Ipu. Dos nossos familiares, de amigos. O tanto de casos de suicídio entre jovens, entre crianças, 12 anos, 13 anos, que não conseguem mais, tentam tirar a própria vida. É a nossa realidade. E os espíritos prosseguem. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Depressão, síndrome do pânico. Depressão hoje é o mal do século. Elas vivem, estão vivas, mas para a sociedade elas estão mortas. Elas não têm a mínima vontade de estar convivendo em sociedade. Estão riscadas da sociedade antes mesmo de morrerem. E essa é uma mensagem de quase 160 anos. Essa mensagem não foi escrita agora, não sou eu que estou dizendo. Essa mensagem está nesse livro e tem mais de 160 anos. É uma mensagem que é preocupante, inicia meio dolorosa, mas que ao final e ao mesmo tempo nos reserva ânimo e força. Porque vem mostrar a força consoladora do Espiritismo. A força consoladora que não está sobre nenhum homem, que o Espiritismo não está sobre os ombros de Kardec. Kardec é apenas o codificador. Então, que a gente possa refletir a dor moral que todos nós trazemos, que é tudo aquilo que já foi dito no começo. Tudo aquilo que nos faz dar murro em ponta de faca, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E como um Cristo diz, que nos enviaria outro Consolador, Kardec é preciso ao dizer: o Consolador prometido não é um homem, não é ele. Porque Jesus diz assim: e eis que ele ficará convosco para sempre. E qual é o encarnado que pode ficar conosco para sempre? Nem Jesus, enquanto encarnado, pode ficar conosco para sempre. Então,
vivemos em um mundo que realmente não há mais tempo a se perder. E a doutrina espírita é sim o consolador prometido, que vem realmente assim no momento predido pelo Cristo, para atingir os corações dos sofredores da terra, os nossos corações, porque nós sofremos no dia a dia, nós estamos inseridos nesse momento, né? E por misericórdia do Cristo, por misericórdia do Pai, ele mandou o remédio 160 anos antes dessa crise que nós estamos passando agora. Então conclui-se que a doutrina espírita é um conjunto de ensinos imortais. Porque, como eu disse, ela não é de Kardec. A doutrina espírita é dos espíritos, que são presididos pelo Cristo, e que nos traz lições eternas, que valem em qualquer lugar. Então os espíritos vêm e nos contam algumas coisas. E a primeira coisa que os espíritos vêm e nos contam é: eu não morri. A morte simplesmente não existe. Somos espíritos imortais. Isso é consolador. É o filho que chega para a mãe e diz: mãezinha, eu não morri, mãezinha. Eu estou aqui. Continuo vivo. Melhor do que nunca. Os laços que nos ligam jamais se quebram ou se quebrarão. Isto é grandioso. Isto é consolador. Existe algum consolo maior do que esse? Saber que a morte não existe? Porque saber que a morte não existe nos ensina o quê? A viver. Nos ensina que esse mundo é passageiro. Nos ensina que as nossas dores passam. Que os nossos problemas passam. Que a vida é eterna. E todos estamos condenados à felicidade. A um futuro feliz, de amor. Então, a doutrina é dos espíritos. Ela é presidida pelo Cristo. Mas foi possível que se instaurasse no orbe, que se instaurasse na Terra, graças à grande missão de Politi Léon Denisard Rivail, que nasceu há quase 213 anos, ou seja, no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Politi foi um professor, discípulo de Pestalozzi, que se dedicou de corpo e alma à educação. E que mais de meio século depois, aos 52 anos de idade, recebeu um convite quase que bobo, de ir a um salão em Paris, ver mesas que giravam e batiam. De imediato ele não quis aceitar, mas como bom cientista que era, eu vou lá ver se esse negócio é verdade. E foi aí que Politi, vendo aquelas mesas girando, ativou em si uma programação espiritual que ele trazia, fazendo com que ele buscasse, primeiro, provar que aquilo era verdade, fazendo com que ele realmente buscasse entender como era aquilo, acreditar, provar. E a partir daquele momento, então, era hora de Hippolyte diminuir e surgir Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, Danilo, se o nome dele era Hippolyte, por que então a gente conhece ele como Kardec, Allan Kardec? Porque Hippolyte, como eu disse, discípulo de Pestalozzi, ele era muito conhecido no meio acadêmico. Ele já havia escrito dezenas e dezenas de livros. E ele queria que as pessoas conhecessem a doutrina não pelo nome dele.
Queria que as pessoas conhecessem a doutrina e acreditassem pelo que estava escrito ali, pelo conteúdo. E Allan Kardec, como foi dito pelos espíritos para ele, era um nome que ele tinha em uma encarnação pregressa, onde ele era um druida celta, ou seja, ele era uma espécie de sacerdote que tinha o domínio das leis da natureza, conhecia tudo que rege o universo nessa época, e ele decidiu então utilizar esse codinome Allan Kardec. Então, em 1855, ele começou a estudar mais a fundo, né, o Espiritismo, integrando-se às observações, entregando-se a, entregando-se a realmente entender como é que funcionava tudo aquilo. E a partir dali, ele teve algumas certezas filosóficas, que eram os princípios que regiam as leis naturais. Que tudo aquilo ali não era sobrenatural, era natural. Ele começou a fazer então a relação entre o mundo visível da carne, o nosso, com o mundo invisível. Então, em 1857, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é referente à parte filosófica. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, que traz a parte científica e a parte experimental. Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que concerne a parte moral. Em 1865, o livro O Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese, completando assim o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas do Espiritismo, que realmente constituem o alicerce dessa doutrina, que, sabemos, é estudada no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E no dia 31 de março de 1869, desencarnou Kardec conforme viveu, trabalhando. Esse breve resumo da história de Kardec, acredito que muitos saibam, muitos já ouviram. Mas o que eu gostaria de trazer realmente aqui é a grandeza espiritual de Allan Kardec, como um trabalhador abnegado, como realmente um missionário que ele foi. E novamente, para que a gente veja essa grandeza, vamos usar obras póstumas. Para que a gente entenda o que eu quero falar, é interessante que todo mundo aqui tenha a plena convicção que tem alguém ao seu lado, sem carne, sem um corpo, que te ama, que está aqui te abraçando, que está te intuindo. E junto desse que está contigo, chamamos de anjo da guarda, mentor espiritual, nós todos temos outras dezenas de espíritos desencarnados que também nos guiam, nos ajudam, não estão diretamente com a gente, mas eles fazem parte do que chamamos de família espiritual. Ou seja, aqueles espíritos que realmente nos amam e que está com a gente há sabe-se lá quantas centenas, quantos milhares de anos. E assim é que Kardec se encontrava encarnado, com uma grande família espiritual ao seu lado. Espíritos elevados, que faziam parte de sua convivência, que estavam ali apoiando ele irrestritamente. E como todos nós, Kardec também tinha um guia espiritual, que coordenava, auxiliava na sua vida e coordenava os trabalhos dessa missão, que era trazer o Espiritismo. E no livro é interessante que relata a primeira vez que Kardec conseguiu se comunicar com seu mentor. Que ele não descobriu quem era, mas teve um pequeno presságio da grandeza. Certa noite, Kardec estava em seu escritório, organizando o Livro dos Espíritos já. Porque nessa época ele já tinha centenas de mensagens. E como disse, Kardec era um codificador, ele não era um médium. Então, ele recebia mensagens de
mediúnicas do mundo inteiro. E eu fazendo aquelas perguntas aos espíritos. Então, uma certa noite, ele fazendo essas organizações, essas anotações, de repente começou uma pancada na parede do quarto dele. Aí, como bom cientista que era, foi lá, viu se era sua mulher, viu se era alguém do lado, viu se era algum barulho externo, e nada. Ele começava a escrever de novo, hein? De novo. Aí Kardec começou a ficar encabulado, né? Aí quando ele se levantava, cessava. Quando ele se sentava, que começava a escrever, a pancada ficava mais forte. E Kardec ficou tão encabulado, não, quer saber? Eu vou dormir. Foi dormir. No outro dia, na casa de seu Baldim, que era um amigo e que era onde ele fazia as reuniões mediúnicas, porque as filhas do seu Baldim eram duas médiums, ele contou toda a história e perguntou ao espírito Zéfiro, que era o espírito familiar da família do seu Baldim. Contou toda essa história que eu relatei e perguntou: Zéfiro, por um acaso você sabe quem era que estava batendo lá? Se era algum espírito, se era alguém que estava brincando com a minha cara, alguma coisa do tipo, né? Então, o Zéfiro, que dizem nos livros ser muito brincalhão, deu uma brincada ainda com o Kardec, deu uma risadinha dele, mas depois falou: era o teu espírito familiar. Zéfiro respondeu a Kardec: era o teu espírito familiar. Aí Kardec ficou encabulado, não sabendo o que era esse negócio de espírito familiar. Minha sogra, minha tia, meus primos, quem era? E, em vez de perguntar, como todo curioso que nós somos, logo quem é, ele ainda foi dar uma enroladinha, né? Aí perguntou: com que fim ele foi bater daquele modo? E Zéfiro respondeu: queria comunicar-se contigo. Como disse, Kardec não era médium. Ele necessitava de um médium para obter respostas. Aquilo era uma forma de realmente chamar a atenção de Kardec para alguma coisa. Então Kardec aí pergunta: poderíeis dizer-me quem é ele? Resposta: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que aqui está. Kardec deve ter dado uma tremida na base ali, né? Alguma coisinha ali de leve. E pergunta novamente: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Consentirás, por acaso, em dizer-me quem és? E a resposta do espírito: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses que aqui durante 1/4 de hora estarei à tua disposição. Para ti chamar-me-ei a verdade, o nome próprio, a verdade. E para ti terei 15 minutos durante todo mês. Todo mês ele teria apenas 15 minutos para se comunicar com esse espírito familiar. Então pergunta novamente: o nome verdade que adotastes constitui uma alusão à verdade que eu, Kardec, procuro? Resposta: talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Ou seja, é um guia. Era o seu mentor espiritual. Era aquele que ia proteger ele em todas as situações. Aí Kardec começa já a ficar mais íntimo, né? Podereis então evocar-te em minha casa? Resposta: sim, para te assistir pelo pensamento. Mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Para te assistir pelo pensamento. E hoje em dia nós temos a tecnologia do WhatsApp. A gente fala com todo mundo, em qualquer lugar do mundo, qualquer hora.
e a gente acha que para o nosso mentor nos ajudar tem que estar do nosso lado. A gente acha que para Jesus nos ajudar ele tem que estar todo do nosso lado. Não acredita ainda na força do pensamento e na força da oração. Agora ele faz a pergunta que eu acho que todo mundo teria feito desde o começo. Terás animado na Terra algum personagem conhecido? Resposta. Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Naquele momento, a única coisa que Kardec podia saber é que ele teria que ser conhecido como a verdade. E Kardec teve muita descrição. Isso aqui ele nunca publicou, enquanto encarnado. Isso aqui estava nas anotações pessoais dele. E é interessante que depois, no final, tem uma nota. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava muito longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos seus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais e grandíssimas. Kardec veio apenas confirmar que ele realmente era seu guia e que a superioridade ele ainda estava longe de imaginar. Moral desse espírito. Em obras póstumas ainda, depois de certo tempo, veio uma comunicação de São Luís. Kardec recebia muitas comunicações de São Luís. E uma delas dizia: nossa ação, sobretudo a ação do Espírito de verdade, é constante em teu derredor. Nossa ação do Espírito de São Luís, junto com o Espírito de verdade. Então você imagina a pleiade de espíritos que cercavam Kardec e estavam com ele nessa missão. São Luís, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, todos coordenados pelo Espírito da Verdade, que era o guia, o protetor de Kardec. Acho que todos já ouviram falar no Espírito da Verdade, já? Na Bíblia, nos Evangelhos, aparece... Na Rádio Boa Nova. Eu vi várias vezes na Boa Nova. Porque no Evangelho aparece muito. Há uns 3 anos atrás. Por exemplo, em João, capítulo 16, versículo 13, fala: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Através do Espiritismo. Passaram-se ali alguns anos, desde essa comunicação. Então, São Luís novamente chega para Kardec e fala: meu amigo, você realmente está precisando dar uma parada. Você está dando uma pequena exagerada. Você responde mais de 1000 cartas por mês. Escreve a Revista Espírita todo mês. E entrega todo mês, dia 5. Você está escrevendo as obras básicas da doutrina espírita. Você está respondendo milhares de cartas que vêm do mundo inteiro. Você tem que dar uma parada. Kardec ouviu? Não. Teimoso. O que acontece? Acontece um momento crítico na vida de Kardec. Certo dia, Kardec começa a urinar sangue. Os espíritos então começaram a ficar realmente preocupados com Kardec. Porque o seu pulmão também já tinha ido para o espaço. Porque você imagina, obviamente naquela época não existia energia elétrica.
a iluminação era feita com lamparina, que utiliza o querosene. É aquela fumacinha. Horas e horas e horas, por anos, o pulmão de Kardec foi embora. E o que acontece? O cérebro do Espiritismo, que é o livro dos Espíritos, ele já tinha sido publicado. Ele já estava pronto. Mas os Espíritos necessitavam ainda da materialização do coração da doutrina espírita. Esse ainda não existia. E São Luís, então, realmente dá uma ordem para Kardec. Tu para. Tira umas férias. Kardec, ainda meio a contragosto, obedeceu. Foi para uma região litorânea, Saint-André, se eu não me engano, eu não lembro o nome aqui, da França. Mas ele para totalmente. Mais uma vez, leva centenas de anotações para esse lugar paradisíaco, que ele vai sem ninguém. Sem ninguém, sem a esposa, sem ninguém. E lá, ele começa a organizar uma obra. Ele pega aquelas anotações, não, isso aqui está repetido, isso aqui acho que não convém, isso aqui está bom, isso aqui vai, isso aqui não vai. Começa a organizar uma obra. E o que era essa obra? O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de alguns meses, ele volta. Como eu disse, ele não havia contado a ninguém que está vendo essa obra, nem sequer a esposa, e pergunta a São Luís: São Luís, o que achaste dessa nova obra em que trabalho nesse momento? E São Luís responde: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizestes bem, enfrentando as questões de alta moral, prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem de ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há muito, os teus amigos de além-túmulo preparam estas terras. Lança, pois, a semente que te confiamos. É tempo de que a terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Isso aqui é São Luís falando. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual um muro de aço, resistiriam a todos os ataques. Prepara-te para a luta. Tenho fé em ti, como tem fé em nós. E sei que tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, para que tua obra se complete. Conta conosco. Conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo tão particular. E aí? Kardec concluiu a obra, publicou. Então, novamente, São Luís escreve para Kardec depois da obra publicada. Nossa ação, principalmente a ação do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor. Ela é de tal magnitude que não podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos do plano de tua obra. Plano segundo meus conselhos ocultos, modificastes tão ampla e completamente. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sobre as mãos livres de toda a preocupação que não fosse a doutrina espírita? Uma elaboramos de comum acordo, necessidade de recolhimento e de insulamento sagrado.
eu tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Por essa obra, o edifício começa a libertar-se dos andames e pode-se ver a cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem paciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Adeus, companheiro, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida, obra que outrora, diante do Espírito que te ama, a quem eu venero, juramos consagrar as forças e a nossa existência, até que essa obra estivesse concluída. Saúde. Vocês conseguem perceber que essa carta é de um amigo realmente para o outro? Um amigo que fez uma promessa com o outro, que conseguiriam completar a sua missão, de uma promessa que fizeram ao pé do mestre a quem eles veneram. Que mestre? Então você imagina a alegria de São Luís escrevendo essa carta, porque a partir do momento que Kardec publicou esse livrinho, eles conseguiram concluir uma missão que eles iniciaram há 18 séculos atrás. Eles conseguiram concluir uma missão 100%. Missão concluída 100%. Você imagine a alegria de São Luís escrevendo essa carta para um amigo, um irmão de verdade. Estava com ele a todo momento. E tem mais. E em maio de 1864, veio uma mensagem espontânea de Bordeaux. Ou seja, uma mensagem que Kardec não pediu, de um lugar que ele não tinha o menor ciclo de convivência, que falava o seguinte: um novo livro acaba de aparecer. É a luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essas palavras foram esquecidas pela maioria, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai. Eu lhes disse isso há 18 séculos. O Espiritismo então veio fazê-las compreender. Assinado o Espírito de Verdade. Quem veio há 18 séculos? Quem disse há várias moradas na casa de meu pai? Que é um mestre que eles amam, que veneram, que é o guia dele, pessoal, e o de todos nós. Então quem está dizendo que o Espírito de Verdade é Jesus são vocês, não sou eu. Consegue entender a grandeza de Allan Kardec? A grandeza da missão? Isso é que tem gente que não ouviu falar que Kardec é o Papa do Espiritismo. Já ouviu falar isso, né? Pois é. A grandeza desse homem espiritualmente. Tanto que nesse Evangelho, segundo o Espiritismo, encontramos um capítulo inteiro intitulado O Cristo Consolador. Por quê? Porque a partir do momento da conclusão desta pequena obra, os alicerces do Espiritismo estavam feitos, estavam realmente alicerçados. Porque de um lado, temos os elementos que orientam a razão humana, a ciência. De outro, temos elementos que nos fazem a ligação com Deus. Os elementos dos sentimentos das criaturas humanas. Razão e sentimento alicerçados. Ciência e religião, trazendo para as palavras dos dias atuais. E esse realmente
é o consolo. Esse é o Consolador prometido, trazido por Kardec. Então estava claro, e está claro, eu acredito, qual é o papel do Espiritismo. Então era só aguardar o momento certo. O momento certo qual é? O agora. O momento no qual todos nós vivemos na pele, no dia a dia. Qual de nós nesse momento não passa por crise? Crise existencial, sentimental, financeira. O mundo está em crise. Isso é inegável. E o Espiritismo vem nos consolar. Para quase concluir, gostaria só de ler mais uma mensagem, que é o último parágrafo daquela mensagenzinha que eu li lá no começo, que Kardec trouxe. Vocês me dão licença, só que eu vou substituir a palavra futuro pela palavra presente. Espíritas, o presente é vosso e de todos os homens de coração devotado. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocados na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força. A vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos os que sucumbirem por fraqueza. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. A obra trazida, o Consolador prometido, o Espiritismo, é do Cristo. Kardec nos apresentou. Mas a responsabilidade do trabalho e da execução, essa é nossa. Que será feita como? Através da luta. Da luta contra o mal. Contra o mal que há em cada um de nós. Contra o orgulho, contra o egoísmo, as chamadas chagas da humanidade. E essa luta se dá como? Com a caridade. A caridade no olhar, a caridade no falar, a caridade em enxergar o próximo como um irmão, uma família realmente, que nós somos universal. A caridade de acolher qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. Acolher. Isso é caridade. Essa foi a grande missão do Espiritismo. Essa foi a grande missão do Kardec. E o grande mérito e a grande missão de Kardec foi dizer que não é fora do Espiritismo que há salvação, mas sim que fora da caridade é que não há salvação.